Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam bem-vindos ao canal QAB com mais uma das nossas aulas. Hoje nós iremos falar sobre os dois últimos assuntos de geometria plana, que é a parte dos quadriláteros e os polígonos, tá certo? O que nós iremos ver hoje? Nós iremos ver hoje uma das coisas mais importantes assim do básico, que são os quadriláteros mais usados na física, que esses daqui é basilar também, é uma das relações mais basilares que tem. Na aula anterior a gente falou mais geral sobre os polígonos e tal, e hoje a gente vai ser mais específico. E quando terminarmos aqui, finalmente estaremos prontos para a parte mais técnica da coisa, que é a geometria analítica e as funções, que são as duas últimas partes, para a gente poder entrar na física de fato. Então, sem mais delongas. Vamos nessa! Um quadrilátero. O que seria isso daí? Um quadrilátero, como o próprio nome diz, ele é feito de 4 lados, obviamente. Então nós temos aqui o quadrilátero mor, que é o quadrado, como nós conhecemos de quadrado. Mas nem sempre o quadrilátero ele é desse jeito aqui. Nós temos quadriláteros estranhos. Também pode ocorrer esse tipo de quadrilátero aqui, que é mais estranho, mas não deixa de ser um quadrilátero. E a diferença deles é aquela questão de côncavo, que vocês viram em aulas passadas, e o caso do convexo. Até aqui tudo ok? Podemos passar para a próxima etapa, que são os primeiros quadriláteros que a gente vai botar aqui, que são extremamente importantes, que é o famoso trapézio. Trapézio descendente é o nome. O primeiro quadrilátero que a gente vai ver aqui. Ele vai ter 3 formas. Aqui estão as 3 formas de trapézio que vocês vão encontrar. O primeiro exemplo é o exemplo clássico de trapézio, que é esse primeiro aqui. Esse aqui é o nosso amiguinho trapézio do tipo isósceles. Se vocês assistiram a aula sobre triângulos, vocês encontraram um personagem também que tem esse nome, que é o triângulo isósceles. Então, logo você chegou à conclusão de que ele é parecido com o triângulo isósceles, que ele tem os lados oblíquos dele congruentes. Será que é verdade mesmo? Se eu girar aqui, tem que dar a mesma coisa. E olha, não é que deu mesmo, olha só que magia, rapaz. Vamos ver o próximo. O próximo aqui, ele é muito conhecido na parte de dinâmica. Geralmente a gente vai ver aqui uma bendita de uma caixinha aqui, ó, ou então aqui, ó, um quadradinho ou uma caixa. Geralmente a gente vai encontrar problemas desse jeito na parte de dinâmica, que parece muito com esse amiguinho aqui. Esse nosso segundo amiguinho aqui, o número 2, é conhecido como trapézio retangular. Esse é o trapézio retangular, e se você reparar bem, ele vai ter bases iguais aqui. E por último nós temos o caso 3 aqui, esse de baixo aqui, que pelo jeito vocês já sabem. Se vocês estudaram os triângulos, vocês vão ver que eles têm formas, todos os lados deles são diferentes. Então a gente tem um caso aqui de um trapézio escaleno, e assim formamos todo o time. Aqui a gente tem um exemplo do trapézio isósceles, o trapézio retangular e o trapézio escaleno. Vamos falar agora sobre outro quadrilátero também muito importante, que é o paralelogramo. Como vocês podem ver, este é um paralelogramo. E o que tem de importante com ele? Uma das coisas mais importantes com ele é que os lados opostos eles são iguais. Essa é a parte mais importante sobre eles. Depois disso, a gente tem os losangos. O losango ele é um tipo especial de paralelogramo, ok? Então esse daqui é um tipo de paralelogramo de forma especial. Também dentro da família dos paralelogramos a gente tem o retângulo. O retângulo também faz parte da família dos paralelogramos. É um tipo de paralelogramo especial também, assim como o losango. E por último nós temos um caso especial, que é o quadrado. O quadrado ele é uma mistura de retângulo com losango. Então a mistura de um retângulo com um losango é um quadrado. O quadrado ele consegue ser tanto retângulo quanto losango. Agora vamos finalmente para o último assunto, para a gente poder ficar em paz sobre geometria plana, que é sobre as áreas.
A área é todo aquele conteúdo que tem dentro de um plano, vamos dizer assim. E aqui tem os cálculos que são os mais requisitados na área da física, que é você saber a área do triângulo, por exemplo, que é base vezes altura. Temos o do triângulo, que é 1/2 vezes a base vezes a altura. Então o que mudou aqui foi que tem o meio de diferença do triângulo por retângulo na hora do cálculo da área. Também existe outro jeito de você fazer o cálculo do triângulo, que foi o que eu botei aqui, que é o B vezes o ângulo oposto da base, que B aqui é a base, base vezes o ângulo oposto, vezes o seno de θ. Nesses casos em que eu não tenho a altura, eu vou usar o seno do θ, o seno de θ, que é o ângulo. A gente vai usar o ângulo do seno entre a base e esse ângulo oposto. E por último a gente tem o trapézio, a área do trapézio também, que é importante. A área do trapézio ela tem uma mudança, porque como você pode ver, o trapézio ele tem partes iguais, mas ele também tem partes diferentes, que é o que eu botei aqui. Tem o B menorzinho, que é a parte menor, mais o B maiorzinho, vezes o H, que é a altura. E tudo isso daí multiplicado por 1,5, que é 1/2. Isso aqui é manjado demais. Faltou o losango e os círculos. Vamos botar aqui a área de um círculo e a área de um losango. O losango ele vai ser a mistura de um D mais um D pequeno, que equivale a essas duas áreas aqui, ó. Vai ser a multiplicação dessas duas áreas. Na verdade vai ser uma divisão. Isso aqui vai ser dividido por 2. D mais D dividido por 2. Lembrando que o D menorzinho é essas duas áreas aqui, e o D maiorzinho, no caso vai ser essas duas áreas aqui, e o D maiorzinho vai ser essas duas. Então tem que calcular duas áreas para um D e dois lados de um D mais dois lados do outro D. O D maiorzinho, tudo isso dividido por 2. Esse é o cálculo da área do losango. Não é tão usado assim na parte da física, mas quem sabe, né? E por último a gente tem a área do círculo. A área do círculo é π vezes r ao quadrado. Essa é a área do círculo. Lembre-se, tem dois tipos que você vai encontrar nessa sua vida: esse π vezes r ao quadrado e aquele que a gente estudou em aulas anteriores. Lembre-se que esse aqui é a mesma coisa de você, por exemplo, fazer metro vezes metro, vai dar metro quadrado. Então, se tem alguma coisa ao quadrado, a gente sabe que é alguma área, alguma coisa a ver com área. Essa é a diferença daquele cálculo que a gente fez anteriormente. Aqui você pode ver que o π ele vai ser vezes o raio ao quadrado. Naquele lá a gente estava falando sobre diâmetro, sobre circunferência, tal. Aquilo dali é diferente disso aqui, que a gente está querendo ver a área, não as bordas. Agora todas as peças se encaixaram. Nós terminamos finalmente os assuntos de geometria plana, que é realmente um saco. Mas é necessário entender alguns conceitos daqui, porque senão o negócio aí fica zoado. Pelo menos esse negócio de área, o que é um trapézio, o que é um quadrado, você reconhecer, pelo menos você reconhecer eles, já é uma grande coisa. Não é preciso você virar um mestre disso daqui que eu tô falando, só é preciso você entender os conceitos que eu tô falando aqui. Até o porquê no futuro a gente vai ter aqui um curso só voltado à matemática, que não é a intenção aqui. A intenção aqui é só os conceitos básicos. Agora, como um finalzinho aqui dessa aula, eu vou mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Eu vou mostrar a vocês como fazer por exemplo, eu tenho aqui um triângulo, mas infelizmente aqui tem uma bola, é o que nós chamamos de segmento circular. Tem a desgraça de uma bola aqui. Como é que eu faço para calcular essa bola? Tem uma maneira de você fazer o cálculo de segmentos que é chamado de segmentos circulares, que é você pegar essa área aqui e conseguir fazer o cálculo. Como por exemplo, nisso aqui, ó, pegar essa bola aqui. Se eu pegar essa bola aqui e preencher ela com um quadrado, vocês podem ver que vai sobrar essas bordinhas que ficam aqui, que o quadrado não consegue preencher todo o círculo. Existe como calcular essas brechas que ficaram nesse quadrado aqui, que é o cálculo do segmento circular. E é isso que eu vou mostrar para vocês como um bônus de hoje. Essa aqui é a fórmula principal. Você conseguiu calcular a área do segmento, que é aquela borda, você pode fazer a área do segmento menos 1,5 o raio vezes o ângulo dessa abertura. Deixa eu mostrar aqui. Suponhamos que aqui a gente tem a abertura. Aqui vai tirar o seno dessa abertura aqui, e aqui tem um raio. Aqui vai ter um raio, e no caso aqui tem a borda que a gente quer tirar.
Então aqui vai sair a área do segmento. A área do segmento que você vai ter que tirar essa borda aqui que a gente quer fazer o cálculo. O raio é esse raio que eu botei aqui com R. E o seno que você tem que tirar é desse ângulo aqui. Então vamos dar nome aos bois. Rodeei seu cabelo, chupou limão, jaburu, jabucreia, jaburanga. No caso aqui, se eu tivesse aqui um raio de 6, um ângulo de 45 graus, como é que a gente ia fazer isso aqui? A área do segmento. Primeiro, a gente precisa dizer qual é a parte que a gente quer tirar daqui. Para a gente dizer isso daí, matematicamente, a gente tem que tirar uma parte do todo. Lembre-se das aulas, a primeira aula que a gente teve aqui foi a ideia da soma da diferença. Quando a gente quer encontrar a diferença de alguma coisa, a gente usa o menos ou então a divisão. Que a divisão a gente quer achar o coeficiente das coisas. Aí a gente vai pegar o 45 e vai tirar o coeficiente dele do todo, que são os 360 graus que a gente precisa. Tirando esse coeficiente, aí a gente vai achar a área desse coeficiente. Aí o que a gente vai achar? Vai achar a fórmula, que é π vezes o r ao quadrado. Aí o r a gente já conhece, que é o raio. A gente vai botar aqui 6 elevado a 2. Aí a gente vai botar 6 elevado a 2 menos a formulinha que está aqui, 1,5 vezes 6 vezes o seno de 45. Pronto, tá feito. Lembrando que esse r tem que estar ao quadrado também, tá? Aqui é r ao quadrado também, para essa formulinha dar certo. E é isso, por hoje é só. Finalmente a gente fechou geometria plana. Na próxima a gente já vai entrar em conceitos que serão muito mais usados no mundo da física, que é a geometria analítica e funções. Elas são extremamente usadas. Essas partes aqui são partes propedêuticas da coisa, que é só para você entender a base, porque o que vai ser mais interessante para a gente é o que vai vir agora, que é a parte da geometria analítica. Então, até a próxima. Valeu!